Muito legal, a conexão dos dois é imprescindível. Muito boa uma pergunta. Falei muito boa várias vezes, tá, gente? A gente sabe que o Guilherme ele tem habilidades assim ímpares no ponto de gerar valor para empresas. O que que você pode contar assim, que são técnicas? Conta um pouco sobre como gerar esse valor para grandes corporações ou corporações também que estão começando. Acho que é uma coisa que muita gente quer saber aqui agora, né? Como gerar valor para sua empresa? Legal. Eu acho que é uma pergunta difícil, né, para responder, Demais. mas para dizer um pouco de uma maneira mais geral, né, as coisas que a gente deveria olhar. Primeiro, entender o modelo de negócio, entender a indústria que você está atuando, né, e saber onde é que estão como é que funciona a rentabilidade do setor, para você poder saber como é que você faz melhor. Tem um artigo, um texto, um livro, na verdade, da McKinsey, que é The Hockey Stick Strategy, que é muito interessante, que ele vai contar um pouco das empresas que conseguem gerar valor superior à média do mercado, que tipo de ações, né, ou de medidas eles tomaram para conseguir chegar lá. E eles vão chegar no número, talvez, de uma listinha lá de 10, um pouquinho mais, talvez, de coisas para fazer. A gente depois pode até comentar algumas, né? Mas eu acho que entendendo o ambiente competitivo, né, você olhar, quando você olha para dentro, é você olhar nas duas dimensões clássicas, que é o que você consegue gerar de receita e o que você consegue do ponto de vista de custo. Então, as duas alavancas que vão te levar na rentabilidade, e a rentabilidade, né, se você faz a conversão para fluxo de caixa, que tem a ver com o ciclo de pagamento, recebimento, com Sim. capital de giro e estoques, e seja lá o que for, você consegue depois derivar para o fluxo de caixa, que, como eu falei, é a variável principal. Então, a criação de valor está nesse fluxo de caixa que é gerado. Então, entender essa árvore, né, que a gente vai falar um pouquinho agora, onde é que estão os principais pontos que geram valor, é o passo número 1. Então, você entender isso daí. A segunda, do ponto de vista estratégico, e aí a gente vai um pouco mais na linha da estratégia, você pensar que você pode ter dois ou três tipos de estratégia, porque a terceira eu diria que é uma mistura das duas, né? Teria mais tipos, mas vamos pegar nessas clássicas. Uma que é a de diferenciação de valor. Então, esse é um outro ponto muito importante que as empresas acabam deixando de olhar, que é o que o cliente está disposto a pagar, ou que tipo de valor você consegue entregar, e o que isso pode ser traduzido em termos de preço, né? E aí, a hora que você deduz do teu custo, de entregar o custo de servir, você tem a tua possibilidade de geração de caixa. Então, essa compreensão, que eu diria que vem do entendimento do que é o desejo do cliente, né? A gente pode pensar isso quando é um consumidor, ou mesmo o B2B, a gente não pode nunca esquecer que quem toca uma companhia sempre é uma pessoa. É. Então, tem um lado emocional por trás, tem um aspecto psicológico, tem temas, né, que estão passando na cabeça dessa pessoa para tomar a decisão. E a decisão, com o tempo, também a gente vai aprendendo, ela é muito pouco racional. Ainda que a gente queira, né, traduzir em números, de trazer metodologias, as decisões elas são absolutamente misturadas, uma mistura do que é a racionalidade com temas que às vezes são até inconscientes, né, para quem tá decidindo. Mas entender esse valor que você consegue capturar e ver como é que você entrega o valor. Então, esse é um ponto de criação de valor, talvez o que gere mais valor, né, que é você mexer do ponto de vista das vendas. Você tem um exemplo de uma consultoria que você deu, que vocês fizeram uma alteração ali no valor e o negócio, uma alteração em algum driver, em alguma alavanca que gerou um valor absurdo ali? Eu posso contar, esse é um caso muito bacana, que teoricamente uma commodity no setor de energia. E a gente foi estudar para compreender, né, do perfil. A gente olhou tanto para o pessoa física, que era um produto por ser energia, tinha pessoa física e tinha o B2B, né? E a gente fez a pesquisa. Teve uma de biscoito também, que eu posso comentar depois, mas essa para falar do produto da energia, em que a gente foi entender que tipo de valor o cliente atribuía ao produto. Então, através de uma técnica de pesquisa chamada Conjoint Analysis, que na época era um tema bastante, acho que ainda hoje, né? É uma técnica interessante que ela faz Opa, vamos anotar aí, viu? Como é que chama? Conjoint Analysis, né? Conjoint Analysis. Que é uma técnica de pesquisa que ela tenta, a partir da pesquisa, que é uma pesquisa quantitativa, você atribuir valor aos atributos de compra. Então, você consegue quase que decupar o produto em atributos e você consegue precificar o quanto cada cliente pagaria por cada atributo. Então, nesse caso, você tinha lá, eu receber esse produto em casa ou eu ir buscar, qual a diferença de preço que eu estou disposto a pagar? E a gente descobriu que tinha uma diferença ali. Se a gente conseguisse colocar um serviço melhor de entrega,
e a gente melhorasse a qualidade da entrega, a gente aumentava o preço de maneira Absurdo. bastante superior ao que a gente tinha de precificação na época, né? E depois do ponto de vista da comunicação. Então, como é que a gente posicionava o produto? Que tipo de atributos, no caso era segurança, tinha uma série de temas ali, e a gente conseguiu fazer com que essas variáveis fossem melhoradas não só na comunicação, mas no próprio produto. Então, a gente fez um ajuste da oferta, que a gente pode chamar que é uma mistura, né, de produto, entrega, comunicação e posicionamento em relação a competidores, porque você faz essa análise não só do produto absoluto, mas você faz ele relativo à competição também, e a partir daí você consegue fazer uma captura de valor. Nesse caso, a gente multiplicou o valor da companhia por mais de 10 vezes, né? O resultado foi muito grande. Do ponto de vista de B2B, uma análise também parecida, em que a gente olhava preço pago por tipo de oferta entregue, e ali a gente conseguiu fazer uma precificação diferente. A gente repetiu esse estudo em banco, então, tanto para definição de pacotes de serviços, né, que também teve impacto grande, e teve no caso de bens, de produtos alimentícios, né, que eu estava comentando. Então, ali a gente conseguiu entender que o cliente não era a dona de casa da classe AB de 30 anos, era um consumidor que comprava produtos de indulgência ou produtos de saúde e a ocasião de consumo, né? Isso variava bastante, inclusive a base de comparação de produtos que ele tinha para comprar, e a gente conseguia precificar de uma maneira diferente. Então a gente saía da categoria e migrava para uma categoria diferente, com uma precificação superior. Pô, que maneiro falar assim, mas até... Não, é bem legal, porque você está mexendo Irado. em geral no que a gente chama da variável preço, né? A outra ferramenta de criação de valor que a gente não pode deixar de olhar é custo. Então, você pode ser competitivo em custo. Tem empresas, inclusive, que têm essa estratégia como a estratégia definida. Eu sou o menor custo. Ela é uma estratégia que pode funcionar, em geral, em setores como mineração, que aí você tem custo de extração de minério de mina, é mais óbvio. Mas é uma estratégia que eu, em geral, comento que ela é mais replicável, ela é mais imitável, né? Porque... Ela não é... Entendi. Aí várias pessoas fazendo a mesma estratégia, geralmente dificulta a efetividade daquele processo. Porque a redução de custo, você pode, depois de um tempo, é o que a gente fala, você pode imitar aquilo, né? Às vezes é uma máquina, às vezes é um processo, nem sempre, porque você pode ter uma patente, pode ser que tenha a própria estrutura, o modelo de negócio da companhia, pode ser a forma de ter um custo menor. Então, canais de atendimento, o modelo de remuneração de canal. Então, você tem várias coisas que você pode mudar na tua estratégia, no teu modelo de negócio, que pode ser um diferencial de custo que não é imitável, não é facilmente imitável. Às vezes, processo interno decisório, a própria cultura da companhia, que a gente fala pouco, né? Você vê que eu falei muito de financeiro aqui, mas pessoas são a peça fundamental, né? A gente tem que ter um olho... Quando a gente fala também de criação de valor, nós tem até um caso que... Não vou lembrar agora quem é a pessoa que falou isso, mas é um dos grandes CEOs de corporações mundiais, que ele também dizia assim, para você fazer uma boa estratégia e ter uma companhia que gera muito valor, é muito fácil. Você enche uma Kombi com gente boa, tá feita a estratégia. Eles vão descobrir. A GE tinha essa estratégia, né, de criar valor em negócios a partir de bons gestores. E eles iam resolver tanto o negócio que você vai atuar e como é que você faz o melhor retorno, a melhor criação de valor. Mas... Do ponto de vista só para fazer o sumário, né, e juntar as duas partes, então você tem a geração de valor pela receita ou pelo valor percebido do cliente e no aspecto de custos. E só para falar mais uma para provocar o pessoal... Manda bala. A inovação, né, que é uma estratégia de criar alguma hoje coisa não tem como mais, né? É o que a gente faz aqui o tempo inteiro, né?